A paz do Senhor, queridos ouvintes, hoje vou contar a história da irmã Emi Yoshida. É realmente um testemunho maravilhoso, que elevou muito a minha fé. Que Deus possa falar ao seu coração. Vamos à leitura? Meu nome é Emi, e sou filha de japoneses que imigraram para o Brasil. Cresci no bairro da Liberdade em São Paulo, onde a cultura japonesa é forte e enraizada. Desde pequena, aprendi a valorizar as tradições do nosso povo. Fui muito bem educada, minha família não era rica, mas de nada sentíamos falta. Todas as manhãs seguíamos nosso ritual, com orações e oferendas ao Buda, com frutas, flores frescas. Cresci espiritualizada na fé budista. Acreditava na reencarnação e na espiritualidade, que valoriza a harmonia com a natureza e o respeito aos antepassados. Casei-me com Iori, um homem também descendente de japoneses, e juntos criamos nossos 2 filhos, ensinando-lhes os costumes e as práticas que herdamos de nossos pais e avós. Nossa vida era tranquila, dentro da rotina de trabalho, família e religião. No entanto, comecei a sentir algo estranho dentro de mim. Era como se um vazio tivesse se instalado em meu ser, uma angústia que eu não conseguia explicar. Tentei de tudo para me livrar daquela sensação. Fiz minhas orações, ofereci sacrifícios com frutas nobres e incenso, buscando respostas nos ensinamentos que sempre guiaram minha vida. Acreditei que poderia ser algo relacionado a vidas passadas, um karma que precisava ser purificado, mas nada parecia funcionar. Senti-me ingrata, pois tudo eu tinha, não me faltava nada. Tudo que uma pessoa pudesse desejar, uma família amorosa, uma casa confortável, uma carreira de sucesso, mesmo assim, o vazio persistia. Preocupada, procurei um médico para ver se havia algo errado com a minha saúde. Mas todos os exames mostraram que eu estava bem. Essa situação me angustiava ainda mais. Como poderia eu, que sempre fui tão fervorosa em minhas orações e equilibrada, estar sentindo uma dor tão profunda? Foi nesse momento que um dia comum, enquanto caminhava pelas ruas do meu bairro, Liberdade, encontrei minha amiga de infância, a Rina. Fazia tempo que não a via. E após algumas palavras cordiais, paramos para comer um taiyaki, uma espécie de um bolinho doce japonês. E entre a nossa conversa, decidi me abrir com ela. Contei-lhe como me sentia, sobre a angústia, o vazio e como isso estava me consumindo por dentro. Quem ouviu com atenção e, ao invés de me oferecer uma explicação espiritual, começou a me contar sua própria história. Ela também havia passado por algo semelhante. Mas um dia, enquanto caminhava para o Cambuci, ela passou em frente à Igreja Deus é Amor. Aquele templo grande, com o arco-íris pintado na frente, perto do INSS, sabe? Na ocasião, haviam várias bandeiras penduradas, e uma delas era a do Japão. Aquela bandeira chamou sua atenção, e sem saber exatamente o porquê, resolveu entrar na igreja. Era um culto de quarta-feira à tarde, e um senhor idoso estava pregando a palavra, de dentro de uma cabine de vidro. Rina achou aquilo muito estranho. Mas as palavras daquele homem eram profundas, tocavam seu coração. E de uma maneira que ela nunca havia sentido antes. Ele falava coisas que ela nunca havia ouvido antes. Rina continuou a frequentar os cultos e um dia, finalmente entregou a sua vida a Jesus. Ela me contou como, após essa decisão, toda a angústia e o vazio que sentia desapareceram, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. De certa forma, a história de Rina impactou a minha vida. Fiquei surpresa com a história dela. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acendeu. Talvez, pensei eu,
aquela igreja pudesse me ajudar também. Ida me convidou para ir à igreja com ela, e eu aceitei. Lembro-me de entrar naquela grande igreja pela primeira vez, sentindo uma mistura de curiosidade e esperança. O culto estava cheio, e as pessoas cantavam com muita alegria. Jesus te ama, Jesus te chama, oh, vem agora, pecador que está lá fora. Eu nunca havia ouvido nada parecido antes. Quando o missionário começou a pregar, senti meu coração arder. As palavras dele penetravam no fundo da minha alma, como se ele estivesse falando diretamente para mim. Na época, estávamos desolados pela catástrofe que recém havia acontecido no Japão, o maior terremoto de todos os tempos. Naquele momento, o missionário pede para que todos se coloquem de pé e começa a fazer uma oração em favor do país do Japão. Ele orava para Deus salvar as almas do Japão. E aquela oração ia tocando a minha alma. Eu comecei a chorar, sem sequer entender completamente o que estava acontecendo, mas sentia um alívio, uma paz que há muito tempo eu não sentia. Quando ele fez o convite para aceitar a Jesus, eu simplesmente não pude resistir. Levantei minha mão e, chorando, entreguei a minha vida a Jesus. A partir daquele dia, minha vida começou a mudar. A angústia que consumia minha vida foi substituída por uma alegria que eu não conseguia explicar. Mas essa mudança não foi fácil da minha família aceitar. Quando finalmente tive coragem de contar ao Iori e aos meus filhos que eu havia aceitado Jesus, eles ficaram chocados. Meu esposo, que sempre foi muito fervoroso com o budismo, sempre foi uma pessoa muito espiritualizada, ele se sentiu traído, como se eu tivesse renegado tudo o que construímos juntos. Ele começou a me tratar de forma diferente. Tanto ele quanto as crianças meio que viraram as costas para mim. O clima em nossa casa ficou pesado. Meus pais, meus sogros, todos estavam decepcionados comigo. Eles não entendiam como eu poderia abandonar as tradições que nos uniam. As coisas pioraram ainda mais quando Iori começou a ficar enfermo. Nos resultados dos exames, ele estava com uma anemia profunda. Logo se agravou e ele foi diagnosticado com leucemia. O choque foi devastador. Tentamos todos os tratamentos possíveis, começando no Hospital Nipo Brasileiro e depois no Hospital Santa Cruz, na Vila Mariana. Mas a doença avançava rapidamente. E Iori, que sempre foi um homem forte, começou a definhar. Foi um período terrível, de muita dor e desespero. Eu orava incessantemente, pedindo a Deus por um milagre, mas parecia que o céu estava em silêncio. Mesmo assim, não perdi a minha fé. Iori, por outro lado, estava cada vez mais abatido, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ele estava perdendo a esperança e já estava aceitando que a sua hora estava chegando. Ele ia para outro plano. Na mente de Iori, ele iria reencarnar. Foi então que ele me surpreendeu. Um dia, em meio a uma crise de dor e desespero, ele me pediu para levá-lo à igreja onde eu estava indo. Ele me disse que queria sentir a alegria que vinha em mim, pelo menos uma vez antes de partir. Fiquei emocionada, pois sabia que esse era o primeiro passo para algo maior. Naquele dia, levei Iori ao culto de quarta-feira à tarde, onde o missionário Davi Miranda estava pregando a palavra. Iori estava muito debilitado, mal conseguia se manter em pé. Mas fizemos o esforço. Quando entramos na igreja, ele olhou ao redor, curioso, mas sem muito entender o que estava acontecendo. A pregação foi poderosa, mas foi durante a oração de milagres que algo extraordinário aconteceu. O missionário, tomado pelo Espírito de Deus, aleluias, disse: aqui tem um homem que Jesus está curando ele de leucemia. Venha à frente receber a cura de Jesus. Naquele momento, Iori ficou imóvel, como se estivesse sem acreditar.
Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e sussurrou: "É comigo?" Ele então levantou as mãos e com muita dificuldade caminhamos até o altar. Aquele foi o momento mais emocionante da minha vida. Ver Iori tão cético a respeito de Jesus e da igreja até então, e entregar-se àquela experiência foi algo que jamais esquecerei. Quando voltamos para casa, algo havia mudado nele. Ele estava mais alegre, mais leve, como se o peso da doença estivesse sido tirado de seus ombros. Os dias seguintes foram surpreendentes. Iori começou a recuperar a cor, a força, a vontade de viver. Quando voltou ao hospital para sua consulta, os médicos não conseguiam acreditar no que viam. Fizeram seus exames, mas não houve alteração. Tanto as plaquetas como os glóbulos vermelhos estavam normais, sem nenhum sinal de leucemia. Jesus havia curado Iori. Oh, glória a Deus! A partir daquele momento, Iori passou a frequentar a igreja comigo. E em pouco tempo, nossos filhos também começaram a nos acompanhar. Todos fomos batizados no Rio Jordão do Bororé. E a alegria que encheu a nossa casa era indescritível. Minha família, apesar de ainda não ter aceitado a Jesus, viu o milagre que aconteceu na vida de Iori. E continuamos orando para que um dia eles aceitem a Jesus Cristo também. Hoje vivo uma vida plena ao lado da minha família, servindo ao Senhor e testemunhando o seu poder. Sei que muitos ainda não entendem minha fé, mas não me importam. A paz que encontrei em Jesus é algo que nunca experimentei antes e sou eternamente grata por ter sido resgatada do vazio que antes me consumia. Queridas irmãs, se vocês estão enfrentando desafios e sentindo um vazio que parece não ter solução, se você está presa a dogmas, a religiões que não te completam, não aliviam essa dor que você sente em sua alma, eu quero dizer que Jesus é a resposta. Ele pode transformar a dor em alegria, o desespero em esperança, assim como Ele fez na minha vida e na vida da minha família. Não desistam da sua fé, mesmo quando tudo parecer difícil. Confie em Deus, pois Ele é fiel para realizar milagres em sua vida, como Ele fez na minha. Que Deus abençoe a irmã Daniela, obrigada por contar meu testemunho. Deus abençoe, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você ficou até aqui. Quero te convidar a nos enviar o testemunho de fé, será uma honra lê-lo. Temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Compartilhe com alguém que você acredita que será edificado através deste testemunho. Que Deus abençoe.